Para compreenderem as Escrituras, vamos agora estudar a carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo de número 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Nós vemos aqui, então, o autor dessa carta aos Hebreus falando da ação da fé, de uma fé que age, uma fé operante, uma fé que rende frutos, que realiza obras. Nós não entramos pelas obras, pela graça, somos salvos por meio da fé. Porém, esta fé, juntamente com o batismo com o Espírito Santo, essa fé vai mover montanhas. Essa fé vai operar, vai realizar. E o autor aos Hebreus sempre vai mencionar a fé seguida, trazendo o resultado de obras. Alguma coisa acontece, existe um verbo, algo sendo feito, uma obra sendo realizada. Então, depois de citar tantos heróis da fé, como costumamos mencionar a respeito desses que são citados aqui na carta aos Hebreus, nós vemos assim, os quais, por meio da fé. Então, pela graça, somos salvos por meio da fé. Somos salvos para operar. Somos salvos para agir, realizar a obra de Deus com poder, com sinais da glória de Deus, da presença de Deus. Então, nós vamos realmente, como diz Tiago, ver aqui aos Hebreus e em tantas cartas de Paulo, a fé sendo comprovada pela sua obra. A fé vai mover a montanha. A fé vai realizar sinais. A fé vai abrir o mar. A fé vai agradar a Deus, vai tocar em Deus. A fé vai trazer o poder de Deus. A fé vai trazer a resposta de Deus, a resposta às orações da fé, a cura, a libertação. Então nós não podemos abrir mão em nossa vida das obras da fé, de uma igreja ativa, de uma igreja que realiza a obra de Deus, que trabalha. Então, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Nós temos que estar ativos nestes tempos, nesses dias que estamos vivendo, para continuar subjugando reinos por meio da fé. Nós tivemos Daniel ali na corte da Pérsia, do Irã, da Média, porém, com fé, eles foram lançados na fornalha, eles foram lançados na cova dos leões, mas também ali no palácio, eles tinham sabedoria, visão, discernimento, dons espirituais e alcançaram, Daniel com seus amigos, jovens de fé, alcançaram posições de destaque, puderam intervir na história da Média, da Pérsia, do povo de Deus, da história da Babilônia, de tantas nações, de tantos reinos. Nós temos que estudar, temos que ter dons de sabedoria, de ciência, de conhecimento, temos que participar da história, da política, com base, com conhecimento. Conhecemos todos os movimentos, conhecemos o que é esquerda, conhecemos o que é direita, conhecemos a Revolução Francesa, conhecemos a Revolução Russa, sabemos o que aconteceu na União Soviética, sabemos os motivos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, sabemos, temos conhecimento, podemos ajudar, podemos ensinar, podemos intervir, mas realmente com base real, não com invenções, não com idolatria, não com fake news, mas realmente fazer diferença conhecendo toda a história, conhecendo toda a realidade, conhecendo a verdade pelos fatos. Contra fatos
não podem haver argumentos. Se está lá, se aconteceu, se colocaram certo grupo no poder, certo movimento revolucionário no poder, e eles fizeram tal coisa que nós hoje comprovamos por várias fontes, várias maneiras, pela história, vemos lá, olhamos, vamos lá, vamos ver como está, vamos ver fotos, vamos ver fatos, como estão as pessoas lá vivendo hoje. Então nós realmente vamos intervir, vamos mostrar, vamos dizer que isso não funciona, que isso foi mal pensado, que essa ideologia está errada, que essa ideia que parecia tão revolucionária não pensou nas consequências, não sabe fazer contas e leva ao fracasso, leva à miséria, leva à fome. Mas vamos falar com correção. Isso é possível pela fé, pelo dom de Deus, pela sabedoria, pela inteligência dada por Deus, pelos dons de conhecimento, de revelação. Então, pela fé, vem o dom de Deus, ouvimos a palavra de Deus, tem a fé, vem o Espírito Santo, Deus habita em nós, Deus está conosco e Ele nos fala a verdade, o real, o que realmente é, o que realmente aconteceu, o que realmente está acontecendo. E aí não há como resistir à verdade de Deus, à verdade dos fatos, a realidade, a ciência real, exata. Subjugaram reinos, praticaram a justiça. Então, o justo viverá pela fé. O justo vai praticar a fé. O que tem fé vai praticar a justiça. É pela fé que vem a verdade, a paz, a justiça. E aquele que começa a crer, ouve a palavra de Deus, crê, tem fé, confia em Deus, vai praticar a justiça. O amor é esse de verdade que vai buscar a alegria de todos, o sustento para todos, de verdade, com correção, com exatidão, com amor, com certeza, é isso mesmo. O povo vai seguir a paz, a justiça, a verdade, o povo vai sobreviver com alegria, o povo terá suprida a sua necessidade, ninguém terá falta de nada. Sim, praticando a justiça. Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Nós não podemos ter uma pregação que fale de graça, nós não podemos ter uma pregação que fale de fé, salvação, pela graça sois salvos por meio da fé, que não venha falar em consequências dessa fé no meio do povo da nação, que praticaram a justiça. Justiça com quem está perto, justiça com quem está no mesmo cargo que você, justiça com o seu irmão, com o seu familiar, justiça com o seu vizinho, justiça com o seu próximo, justiça para com os pobres, justiça então para com a nação, uma justiça ampla, correta, sincera, honesta, que é buscar que todos estejam felizes, com uma vida plena, realizados, que todos consigam ter paz, que todos consigam dormir na certeza de que sua família, sua casa está cuidada, está preservada e não vai passar fome no dia de amanhã, ter segurança, ter estabilidade, praticar esta justiça ampla, verdadeira, honesta, sincera, que fala e faz e pratica. Praticaram a justiça. Essa é a fé em Deus, essa é a fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sempre está acompanhada de um verbo de ação, de algo que acontece, algo novo. A fé move, a fé transforma, a fé pratica obras de justiça. Obtiveram promessas pela fé, perseveraram, creram, ficaram, permaneceram, foram, saíram, andaram, buscaram. Quando Deus falou, eles creram, então obtiveram promessas, terra, justiça, alimento, descanso, paz, obtiveram as promessas de Deus. Deus é um Deus que ama, cuida do seu povo, é um Deus fiel,
Ele cumpre as promessas, Ele nos dá promessas, faz promessas, nos dá galardões, nos abençoa. Porque Deus nos criou para uma vida plena, uma vida feliz, para nos abençoar, para nos presentear com as suas promessas. E é a fé que nos leva a obter essas promessas. Alguma coisa tem que ser feita para obter a promessa. Pela fé, obtiveram promessas. Seja permaneça, seja vá, seja toque no mar e ele vai se abrir. Faça alguma coisa pela fé. Avança, conquista, descansa, espera, obtém a sua promessa, ouvindo a voz de Deus, obedecendo no momento, da melhor forma possível, com excelência, entendendo a parábola, o ensino, a exortação, seja de que forma vier a palavra de Deus, o sonho, a revelação, não seja desobediente à visão celestial. A palavra de Deus é a palavra dos céus, é a palavra de Deus, é a palavra celestial para nós, para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Fecharam a boca de leões. Então não só Daniel, mas em outras ocasiões como Davi e outros, fecharam a boca de leões. A fé nos dá poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se eles obedecem à palavra, ficar em Jerusalém, eles serão revestidos de poder, pois têm fé para obedecer, crendo que Deus é fiel e fazendo exatamente como Deus mandou. Vamos obedecer, vamos ficar em Jerusalém, porque Deus nos prometeu. E então nós recebemos o Espírito da promessa. Fecharam a boca de leões, porque veio este Espírito, veio assim o poder de Deus pela fé na palavra, e ali estavam eles fechando a boca dos leões. Nós vemos aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, a partir lá no versículo 14, que diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja que a fé, mesmo que nós estamos falando aqui em Hebreus, que essa fé então veio a trazer o Espírito prometido. Eu quero realmente o poder. Eu quero realmente receber este poder para pregar o Evangelho a todas as nações, para fechar a boca dos leões que vou encontrar no caminho, para pisar nas serpentes, para vencer. Realmente eu quero essa fé para praticar a justiça. Mas o caminho que nós estamos aqui observando na palavra de Deus é de ouvir a palavra de Deus, crer na palavra, ter fé, receber com fé essa palavra. Aqui está o ponto de start de todo o mover de Deus dentro de nós. Ele vem com a palavra e nós recebemos com fé, nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, fazemos morada para a palavra de Deus, guardamos essa palavra em nosso coração para não pecar contra Deus, para não ser desobedientes à revelação celestial, à palavra de Deus. O pecado, lá em Gênesis, é a desobediência à palavra de Deus sobre o que comer, o que não comer, o que Deus tinha prometido, e a serpente deturpando a palavra, e eles ali pecaram em não dar ouvidos e praticar corretamente a palavra de Deus. Mas quando tem fé, não tem pecado. Vence o diabo, vence o inferno, vence a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então vence essa barreira e a palavra de Deus faz morada em nosso coração. Essa palavra é a semente, esse propósito de guardar essa palavra, de obedecer essa palavra que nós recebemos, entrou dentro de nós pela fé. Essa fé que está aqui em Gálatas, que nós acabamos de ler, diz que pela pregação da fé, essa fé entre nós recebemos o Espírito da promessa. É por isso que aqui em Hebreus diz que obtiveram promessas pela fé. E a grande promessa que Jesus disse que se pedirmos
quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então já temos fé, estamos preparados, estamos prontos. O Espírito de Deus virá, vai habitar neste coração que tem fé e vai mover com poder, vai habitar, vai mover pela fé, será pela fé que tudo será feito, que a obra será realizada, que o poder do Espírito Santo vai se manifestar na sua vida ao abrir a sua boca, ao proclamar a palavra, ao amar, ao fechar a boca de leões, ao declarar a glória de Deus, a vitória do Senhor, a bênção, a paz, o amor, a vitória do bem, a vitória do reino de Deus, a glória de Deus. É um coração com fé, que deu ouvidos à palavra, recebeu com fé, veio para o coração essa palavra com fé. E esse é o lugar onde o Espírito Santo vem do céu e vem habitar neste coração, nesta vida. Passa a ser templo onde habita Deus, templo do Espírito Santo, para jorrar os dons espirituais, jorrar a palavra de Deus, jorrar a prática da vontade de Deus, obedecer a Deus, porque aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele, e viremos e faremos nele morada. Que Deus te abençoe, que você também receba com fé a palavra de Deus, creia nele, receba essa palavra com fé no seu coração, e o Espírito Santo vai habitar em você. Você será batizado com o Espírito Santo e receberá poder para ser testemunha por toda a terra, testemunha de milagres, testemunha da vitória do Senhor, da glória de Deus. Que Deus te abençoe eternamente em nome de Jesus, o Messias. Amém.